Você é uma pessoa inteligente, você sabe disso. Muitas vezes você já ouviu elogios, já ouviu as pessoas dizerem o quanto você se destacava quando era criança, dos demais, e até mesmo hoje, o quanto você tem facilidade em aprender novas coisas, até mesmo coisas mais complexas. Você consegue aprender rápido, consegue ensinar para as outras pessoas, e você já até deve ter ouvido elogios como: nossa, como ele tem potencial. Mas aí você olha para a sua vida hoje, olha para o seu quarto, para o seu corpo, para a sua conta bancária, começa a fazer uma autoanálise e vê que a realidade às vezes dói. Ela é diferente daquilo que a gente esperava ou imaginava. Você percebe que está completamente paralisado, com dificuldade de manter, às vezes, até um simples hábito por mais de uma semana, por mais de um mês. Você não tem aquela constância. E muitas vezes aquela pessoa menos capacitada, menos inteligente, está tendo mais resultados que você. Está construindo empresas, está construindo negócios, sendo bem-sucedido, construindo empresas, o seu próprio negócio, estão mudando de vida. E você continua aí sentado, esperando a vontade de agir chegar. Se você sente que está vivendo esse paradoxo de ser uma pessoa inteligente, conseguir aprender coisas novas, coisas complexas, tem facilidade de identificar padrões, mas ao mesmo tempo sente que falta disciplina, você não consegue aplicar todo aquele conhecimento que você adquire, fica nesse vídeo porque eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Eu quero te mostrar o que está acontecendo dentro da sua cabeça. E tem uma coisa que você precisa entender, que é a maldição do potencial. O mundo hoje está cheio de gênios fracassados. Muitas pessoas com grandes ideias e zero resultados. E um erro grave que pessoas inteligentes cometem é acreditar que muitas vezes a inteligência ela pode substituir o esforço. E sendo bem sincero, o fato de ter potencial não significa absolutamente nada. O potencial ele não muda a sua vida, não salva seu casamento e nem muito menos paga seus boletos. Agora a execução sim. E usando um pouco o futebol para exemplificar, a gente tem o Cristiano Ronaldo, que é um exemplo de pessoa que as pessoas falavam que ele não tinha o dom do futebol, né? Não tinha o talento, mas através do seu esforço de fazer todos os dias o que tinha que ser feito, dessa disciplina extrema, ele ganhou o título várias vezes de melhor jogador do mundo. E hoje em dia é um jogador de grande destaque, uma das pessoas mais conhecidas do mundo. E ao contrário dele, a gente também tem um jogador brasileiro, Adriano, uma pessoa com um talento gigantesco, que todos os jogos que participava ele deixava seus gols. Era um canhoto que tinha um chute muito forte, que conseguia driblar e era muito ágil, mas pela sua falta de esforço, de acreditar muitas vezes apenas no seu talento, acabou enterrando a sua carreira, né? Jogando a sua carreira no lixo. Uma pessoa que não tinha a disciplina, o comprometimento de fazer o que tinha que ser feito. E sabe por que você não tem disciplina? Muitas vezes a própria inteligência ela pode se tornar uma vilã dessa história. Porque pessoas muito inteligentes ou pessoas que têm o QI acima da média, elas costumam se entediar fácil. E elas acabam tendo um processo que chama overthinking, que é, traduzindo, pensar demais, sabe? Excesso de pensamentos. E quando a gente tem esse excesso de pensamento, a gente começa a pensar em novas possibilidades. E quanto mais possibilidades tem, mais coisas a gente vê que pode dar errado. E diante desse cenário de excesso de possibilidades, a gente também começa a ter um excesso de planejamento para poder saber como lidar com possíveis situações. Então a gente começa a fazer o plano A, o plano B, o plano C. Ah, mas isso pode acontecer, se isso acontecer eu tenho que fazer isso. Você cria planilhas perfeitas, busca o melhor método, lê todos os livros sobre o assunto e você faz tudo isso só para justificar para si mesmo o fato de não estar agindo. Você usa isso como desculpa. Não, só mais um vídeo, eu vou ler só mais um conteúdo, eu vou planejar só mais um pouco. Parece que nunca está pronto para agir, sempre está faltando mais alguma coisa. Você usa esse planejamento como uma desculpa intelectual para a falta de ação.
E se tem uma coisa que o nosso cérebro é bom, é em criar desculpas e em convencer a gente de não fazer aquilo agora, de deixar para depois. Enquanto isso, aquela pessoa que você julgava menos capacitada, menos inteligente, foi lá e fez. Tentou várias vezes, errou, aprendeu na prática e hoje ela tem mais resultados que você. E tem um segundo problema que também é muito grave. Lembra que pessoas mais inteligentes, que têm um QI mais alto, elas ficam entediadas mais fácil? Isso porque elas precisam de mais estímulos. Por isso, muitas vezes, aquela pessoa tem aquela motivação de começar uma coisa nova, de adquirir novos conhecimentos, uma nova habilidade, mas quando ela vê que ela vai ter que se aprofundar mais, ela simplesmente perde o interesse e busca uma outra coisa nova. E vendo isso, o mundo moderno foi muito ligeiro, né, por causa do capitalismo, e hackeou a nossa mente através das redes sociais, que elas foram criadas especificamente para manter a gente o máximo possível ali. Tudo que foi planejado, tudo que foi pensado para a criação das redes sociais foi de forma com que prendesse a atenção humana. Por isso que é tão difícil a gente sair do celular. Às vezes você está no banheiro, está escovando o dente ou está deitado na cama e fala assim, eu vou ficar só 5 minutos. E fica ali rolando o feed, só que como aquilo foi projetado para atrair a sua atenção, para mexer com a sua dopamina e realmente hackeou a sua mente, você fica buscando cada vez mais e perde muito tempo ali e nem percebe o quanto tempo está perdendo ali. E isso faz com que você não consiga ter a disciplina, o foco necessário para sentar 10 minutos e poder ler um livro sem pressa. Parece que fica uma atividade difícil, tediosa. E muitas vezes a gente associa o fato de construir disciplina como algo chato, algo monótono, algo que tem que ser feito todos os dias. E o cérebro inteligente, ele quer fugir da dor e buscar o prazer. Então, ele prefere 1000 vezes, ele vai te dar 1000 desculpas para você continuar no celular, para você continuar adiando aquilo que você tem que fazer, para você continuar ali na sua zona de conforto. Então, como é que você pode, de uma vez por todas, quebrar esse ciclo? A cura para a falta de disciplina do cara inteligente não é pensar mais, planejar mais, buscar um outro conteúdo. É a ação imperfeita, a execução. A partir de agora, faça um filtro no tipo de conteúdo que você consome e simplesmente pare de consumir conteúdos e conhecimentos que você não vai aplicar. Então, a partir de hoje, você vai parar de consumir informação que você não aplica. Está proibido informação sem aplicação, porque tem uma frase que eu gosto muito que é saber e não fazer é o mesmo que não saber. Inclusive, tem um capítulo do livro do Tony Robbins em que ele conta, né, o interesse dele por aprender coisas sobre comportamento humano, sobre mente e as estratégias que ele começou a aprender sobre PNL, neurociência, tudo isso. E ele fala que a partir de agora a meta dele era estudar alguma coisa e rapidamente aplicar aquilo, imediatamente, aplicar aquele conhecimento que ele adquiriu. Então, se você tem um objetivo ou um hábito que você tem adiado ele por muitos anos, por muito tempo, eu quero te encorajar a começar agora. Seja cuidar do seu corpo, se você quer começar a fazer exercício, não espera chegar a próxima segunda-feira, criar um plano perfeito de academia e tudo. Não, coloca seu tênis, vai correr na rua agora, deita no chão, faz umas flexões, umas abdominais. Já começa agora. Se você quer começar a ler, ter o hábito de ler, que é um hábito que eu recomendo muito para todo mundo, que tem transformado muito a minha vida, começa agora. Pega o celular, pega as distrações, deixa o celular longe da mesa, no silencioso, limpa o ambiente, coloca seu copo com água e coloca um timer de 20 minutos e fala assim, não, eu só saio daqui quando acabar o timer e lê sem pressa, entendeu? Começa agora. Pega aquilo que você procrastinou há muito tempo e faz agora. Todo mundo tem o poder da decisão, tudo começa com uma decisão. Então quero te encorajar a decidir a começar esse processo de mudança agora. Eu quero que você pare de confiar nessa voz da sua mente que fica te trazendo essas desculpas para te manter na sua zona de conforto.
A zona de conforto é uma zona segura e a vida ela exige movimento. Uma coisa que a gente tem que fazer é ter novas atitudes, ter novos comportamentos e fazer com que a gente expanda essa zona de conforto cada vez mais, até chegar no nível de que aquilo que antes a gente via como difícil se tornar a nossa nova zona de conforto. No fato da leitura, ler um livro de 640 páginas antes para mim era algo totalmente inalcançável. Mas à medida que a gente vai expandindo a nossa zona de conforto aos poucos, lendo 5 páginas, 7, 8, 10 e mantendo isso a longo prazo, você consegue expandir a sua zona de conforto e ler 20 páginas, 30, 40 páginas por dia não passa mais a ser algo penoso, algo difícil, mas é algo normal, que é algo que você já faz com constância e disciplina. Busque expandir o básico bem feito todos os dias vai te trazer um resultado extraordinário. Imagina um atleta olímpico que treina durante 4 anos, todos os dias fazendo a mesma coisa ali para poder chegar no pódio, para poder melhorar poucos segundos do resultado final. Então não subestime o básico bem feito. Assuma a postura do aprendiz. Muitas vezes a gente tem que engolir o nosso próprio ego e entender que só a inteligência não vai nos levar a lugar nenhum. Então a inteligência tem que andar lado a lado com a execução, com a ação. A inteligência é como se fosse o motor do carro e a disciplina o volante. Então não adianta você ter um motor forte sem direção, que você não vai conseguir desviar do muro, então você vai bater esse carro. Mas quando você alia a inteligência com a disciplina, fazendo o básico bem feito todos os dias, você se torna uma pessoa irreconhecível. Então a decisão é sua, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para a sua vida, tenha agregado valor. Te vejo no próximo vídeo, falou!